No vídeo de hoje, a pedido de um dos inscritos aqui do canal, a gente vai falar sobre uma narrativa que possui as suas semelhanças com outra obra de ficção. Só que esse filme de hoje, ele é baseado em fatos. E por mais que o objetivo inicial desse filme, ele seja fazer o público rir, ainda assim tem ali os seus pontos tristes e até que nos fazem questionar sobre o formato do filme em si. Sem contar que, apesar do personagem principal ele pertencer a algo muito nichado, muito específico, ainda assim chama a atenção do público. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paletas de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O Mundo de Andy, ele é um filme estadunidense de comédia dramática e biográfica lançado em 1999, em que foi dirigido pelo Milos Forman, responsável também por Amadeus de 1984 e Um Estranho no Ninho de 1975. Já vou deixar claro aqui pra vocês que eu amo muito esse diretor porque ele também atua e ele faz um personagem meu favorito de um musical chamado Le Bien-Aimé de 2011, que vocês já viram eu comentar aqui no canal algumas vezes. Como se trata de um filme biográfico, sim, é um filme biográfico. A gente espera que o filme ele conte sobre a vida inteira daquela pessoa ou boa parte dela, que é o que mais nos interessa, que, sei lá, foi uma parte mais interessante na vida dela. Então, sabendo disso, a gente acaba acompanhando o dia a dia do comediante chamado Andy Kaufman, que ele é interpretado pelo Jim Carrey. Vemos que ele é um artista esforçado, cuja atuação fracassa em boates, porque embora o público queira comédia, ele canta canções infantis e se recusa a contar piadas convencionais. À medida que o público começa a acreditar que Kaufman pode não ter nenhum talento real, ele surge com seu personagem tímido estrangeiro que veste uma jaqueta de strass e faz uma imitação de Elvis. O público aplaude, percebendo que Kaufman os havia enganado. Nisso, o Kaufman, em uma de suas apresentações, ele acaba chamando a atenção de um caça-talentos chamado George Sefferow, que ele é interpretado pelo Danny DeVito. Mas não ele só chama a atenção do George, como ele chega até o Kaufman e ele faz uma proposta do Kaufman virar o cliente dele e ele, em troca, dá-lhe um programa de televisão chamado Táxi. Mas é aí que começam os primeiros problemas do nosso personagem com a trama, porque pro desgosto do Kaufman, ele odeia qualquer tipo de sitcom que exista. E por causa do dinheiro, da visibilidade e da promessa de que poderá fazer seu próprio especial de televisão, o Kaufman aceita o papel, transformando o seu personagem estrangeiro em um mecânico chamado Latka Gravas. E secretamente, ele, que odeia fazer tudo aquilo, sempre tenta encontrar um jeito de sabotar o programa e desistir. Convidado para assistir a um ato diferente em uma boate, o Sefferow testemunha a apresentação de um cantor rude e barulhento nomeado como Tony Clifton, que Kaufman deseja convidar como ator convidado no seu programa de televisão Táxi. A má atitude de Clifton é acompanhada por sua aparência e comportamento horríveis. Mas nos bastidores, ao conhecer Sefferow pessoalmente, Clifton tira os óculos escuros e revela que na verdade é o Kaufman por trás. Nesse momento a gente descobre que o Clifton então seria um vilão de tudo aquilo, né? Ele seria tipo o arqui-inimigo do Kaufman, criado pelo Kaufman. E aí ele fez esse personagem junto com seu agente criativo chamado Bob Smuda, que ele é interpretado pelo Paul Giamatti. De início, vocês podem até achar o enredo um tanto quanto confuso. Isso porque o Kaufman, além dele criar outros personagens para ele interpretar, esses outros personagens possuem suas próprias personalidades. E além das suas personalidades, também eles conseguem ter intriga entre eles, sendo que é a mesma pessoa. Então assim, por mais que eu tô falando tudo isso e parece confuso, eu juro que o filme é bom. O filme é muito da hora. E antes que eu possa falar qualquer coisa sobre o filme de hoje, qualquer curiosidade, qualquer coisa que aconteceu nos bastidores, é claro que eu preciso explicar pra vocês quem foi o Andrew Geoffrey Kaufman, ou para os mais íntimos, Andy Kaufman. E como vocês puderam perceber aqui dentro do enredo, ele foi então um artista estadunidense, mas que ele era chamado pela mídia e afins como um comediante. No entanto, apesar do Kaufman ele receber uma nomenclatura da mídia e afins de que ele seria um comediante, ele se auto-intitulava como um homem que canta e dança,
que, né, tá muito próximo ali de ser realmente um artista. E isso vai fazer mais sentido pra vocês com um trecho mais pra frente aqui no vídeo. Kaufman pode até ser visto como um representante da anticomédia, porque ele desdenhava contar piadas e se envolver em comédia como era tradicionalmente feita, como vocês podiam ver no enredo do filme. Em uma de suas entrevistas, ele até diz que, abre aspas, não sou cômico, nunca contei piada. A promessa do comediante é que ele vai sair por aí e fazer você rir com ele. Minha única promessa é que tentarei entretê-lo da melhor maneira possível. Primeiramente, eu vou adiantar pra vocês que eu não sei muito o que dizer sobre o filme de hoje. Isso porque é o meu trabalho, né? Isso porque essa é a proposta do canal. Já começamos bem. Mas é como eu falei pra vocês, não é que o filme ele é ruim, mas é que toda hora eu me perguntava se aquilo que eu tava vendo, testemunhando, era real ou não. Daí começaram a acontecer certas coisas dentro da história do filme que eu achei muito específico. E aí eu comecei a me questionar se aquela pessoa existia mesmo. Porque até então eu nunca tinha ouvido falar sobre o Andy Kaufman. Talvez seja porque eu não sou muito estudada no ramo, né, no gênero da comédia, aquela comédia raiz. Talvez seja por isso, porque vocês sabem, né, pra quem não sabe, um dos meus gêneros favoritos do cinema é drama, romance e musical. E olhe lá. Então, assim, comédia é legal, eu gosto de assistir, mas não é uma das minhas primeiras opções. Então, a narrativa do filme, ela é muito nichada, pois ele foi um comediante mega peculiar estadunidense, com a sua própria estética. As suas apresentações, que são retratadas no filme, tinha hora que eu ficava encarando a televisão com uma vergonha alheia tamanha. Eu não sabia se era pra rir, pois nem sempre o humor dele era um stand-up ou algo próximo do pastelão. Então tinha hora, gente, que realmente eu só ficava encarando tudo aquilo que estava acontecendo, eu não sabia o que estava acontecendo, só que eu só deixava aquela informação entrar, e eu ficava só parada ali, né? Eu falava, mano, uma hora eu vou entender, porque parecia que eu tinha pegado o bonde andando, e eu ficava, gente, o que que tá acontecendo? Meu, é muita informação, e tinha hora que não tinha muita informação, e aí realmente eu ficava perdida, mas eu acho que faz parte por ser algo biográfico. E algo que só o Andy Kaufman entenderia o que tá acontecendo, sabe? Então todos os trejeitos dele são muito caricatos, sem contar que o modo como ele saía e entrava nos seus próprios personagens era extremamente caótico, porque nem sempre sabíamos o que estava acontecendo. Chuto que por tudo isso que eu falei, tenha sido um dos motivos que ele foi um fracasso de bilheteria, né? Já que ele só conseguiu 47 milhões de dólares e o custo da sua produção foi quase o dobro disso. Então assim, gente, pra resumir bastante a ópera, eu assimilo muito as apresentações do Kaufman com exposições de arte contemporânea. Isso porque as exposições de arte contemporânea, a gente não tá habituado àquele formato. São sempre coisas muito diferentes, que não tem como a gente criar uma expectativa de algo. E aí, quem vai com expectativa de, eu entendi o que quer dizer, eu sei o que tá querendo dizer, muitas vezes não é, e aí a pessoa fica puta da vida, né? E outras vezes a pessoa só descredibiliza aquilo e nunca mais vê e fica achando que é ruim e tudo mais. Só que o Kaufman é muito importante nesse momento porque a gente pode se questionar qual é o limite da arte, até onde a gente pode levar a arte. E isso é muito da hora. Outra coisa que eu achei muito esquisita enquanto eu assisti o filme é que eu vi a interpretação de Jim Carrey no filme e eu achava ela muito forçada. Sei lá, eu achava esquisita e eu falava, meu, não é possível que o cara é desse jeito. E aí eu fui ver uns vídeos do Andy Kaufman na vida real, fazendo suas apresentações e tudo mais. E, gente, é idêntico. Sem tirar e nem pôr. É a mesma coisa. Nossa senhora, a parte que ele imita o Latka, que ele é o estrangeiro, o sotaque, o jeito assim que ele olha assim, ó, frisadinho assim, com a boca, mano, é igual, é idêntico. A apresentação que Kaufman imita o Elvis Presley, não basta a voz, mas as roupas, o vozeirão com aquele sotaque carregado, ele cantando é perfeito, não tem como você olhar e não ficar boquiaberto. É assustador como você vê assim que o Jim Carrey ele soube trazer cada trejeito, a voz, sabe? Tipo, o olhar, o modo como se porta é realmente assim de ficar boquiaberto. Então se vocês quiserem pesquisar direitinho mais coisa, além do que eu tô falando aqui e mostrando aqui no vídeo, existe muito conteúdo sobre Andy Kaufman aqui na plataforma do YouTube mesmo. E aí vocês vão poder também ver, né? Eu vou indicar, por favor, vejam o filme e depois vejam esse material todo, por causa que vocês veem que o Jim Carrey realmente se entregou 100% pro papel. Ele é 100% fiel ao que ele tá fazendo. Apesar de eu ter falado tudo aquilo no início do vídeo, que o filme se trata de ser algo biográfico, é lógico, gente, que a vida de ninguém
é digna de cinema. Não tem como você pegar Ctrl+C, Ctrl+V do que acontece e colocar no roteiro, porque algumas vezes fica cansativo, entendeu? Então, tipo assim, tem coisa que a gente tem que alterar aqui ou ali, mesmo que for adaptar, para ficar mais assistível. Então é claro que existem algumas mudanças dos fatos aqui ou ali para auxiliar no drama, na emoção ou na comédia da cena XYZ do mundo de Andy. E é claro que houveram mudanças no tempo que ocorreram também alguns fatos na vida de Kaufman, assim como podemos analisar no prólogo do filme, abre aspas, todas as coisas mais importantes da minha vida mudaram e se misturaram para fins dramáticos. Então, quando assistimos, temos a impressão que tudo aconteceu uma coisa seguida da outra, mas teve intervalos nesse meio tempo. Por exemplo, quando Kaufman vai ao Saturday Night Live, e esse não era o nome do programa ainda naquela época, por exemplo. No entanto, é bom já colocar o nome e ter esse erro na cronologia, pois nem todo mundo sabe as mudanças que um programa de TV passa, e até assimilarem que está falando do Saturday Night Live fica sem graça. O inscrito que indicou esse filme pra mim hoje tinha falado que o mundo de Andy era muito similar ao Show de Truman de 1998. E não basta a coincidência de que ambos foram interpretados pelo Jim Carrey. E é claro que isso alugou um triplex na minha cabeça, porque eu conheci o Show de Truman, né? Vocês sabem que eu amo esse filme, mas eu já tinha visto o pôster, mas nunca tinha assistido o mundo de Andy. E é claro que sabemos que este caso é uma obra de ficção, e já este caso é algo baseado em uma vida que existiu de fato. Então, assim, eu vou falar as similaridades e coisas que realmente fazem sentido que esse inscrito me disse, e aí vocês também podem tirar as suas conclusões. O modo como os nossos protagonistas interagem com o mundo em si, seja real ou não, é muito caricato, como eu disse anteriormente. Temos a impressão que em Mundo de Andy, o mundo gira em torno dele. Tem hora que tudo é muito dramático, acontecem as coisas do nada, e ele muda de rumo, sai da comédia, faz não sei o que, conhece uma mulher que a ama. E aí, ao mesmo tempo que é muita informação, eu tenho a impressão de tudo ter sido montado. Há os momentos também que ele participa do sitcom Taxi durante a sua vida. Não sabemos se é encenação ou não é enquanto ele está nesse programa. O Kaufman, ele quebra a quarta parede, denunciando tudo o que acontece dentro do estúdio. Daí temos essa alusão de que tudo é mentira ou não, ao mesmo tempo que parece uma cópia do Show de Truman. As gravações do filme elas foram realizadas em 1998 e caso vocês tenham curiosidade sobre como que o Jim Carrey se preparava para o papel, como que era a relação dele com as outras pessoas, eu indico o documentário Gene e Andy de 2017 que fala muito sobre isso. Mas para os curiosos de plantão eu já vou adiantar que o Jim Carrey ele deu uma coringada quando ele estava atuando. Então, assim, a gente já percebe que esse fato é muito comum no cinema. Então, a gente já vê o caso, por exemplo, do Austin Butler, que ele interpretou o Elvis, ou até o Jared Leto, que interpretou o Coringa. Assim, são personagens muito específicos, muito únicos, e aí, quando os responsáveis pelo papel tentam interpretar e dar 100% dele, acaba dando essa coringada aí que a gente conhece. Isso também entra o fato de que algumas vezes as pessoas elas possuem um laço de afeto com essa pessoa, por mais que ela não conheça pessoalmente, nunca teve contato, né? Por exemplo, o Jim Carrey é do ramo da comédia e o Andy Kaufman é também do ramo da comédia, né? E aí fica aquela coisa assim, sabe, de querer representar, de querer dar 100% de si, e aí nisso acaba dando merda. Às vezes. A adesão do Jim Carrey ao papel chegou ao ponto em que ele desenvolveria tiques e hábitos improvisados que antes eram característicos do próprio Kaufman. Entre outros exemplos, a Courtney Love, que está presente no filme, que ela é uma das personagens, observou como Carrey enchia suas roupas com queijo no set ao interpretar o personagem Tony Clifton. E aí, isso era algo que o Kaufman realmente fazia em suas próprias interpretações do personagem. Ao todo, minha gente, houve tanta confusão do Jim Carrey com o diretor com os outros atores, o Jim Carrey com as filmagens, aí os outros personagens com as gravações também. Gente, virou uma bola de neve. A trilha sonora ficou por conta do R.A.M., que é uma banda que todo mundo conhece, que possui vários clássicos como Losing My Religion, ou Shiny Happy People, ou até Orgy Crush, que esse último que eu citei é uma das músicas preferidas do meu irmão até.
Dentre as criações fizeram Man on the Moon, que foi daí que o nome do filme surgiu, como Homem na Lua em tradução livre por conta do modo único de Kaufman. E teve também a canção The Great Beyond, que foi e é bem conhecida até hoje no Reino Unido. O Mundo de Andy ganhou em 3 premiações durante os anos 2000, recebendo o Prêmio Globo de Ouro como melhor ator em comédia para o Jim Carrey, seguido do Urso de Prata ao Milos Forman durante o Festival de Berlim como melhor diretor e por último durante o Boston Society of Film Critics Award de melhor ator novamente para o Jim Carrey. E o filme que indicarei hoje é O Rei da Comédia, um longa estadunidense de drama e crime lançado em 1971, em que foi dirigido pelo Martin Scorsese. Acho que vocês notaram também assim que eu gosto um pouquinho do Martin Scorsese, né? Porque não é a primeira vez que eu acabo indicando ele aqui nos vídeos do canal. E ele então é o mesmo diretor responsável pelo O Irlandês de 2019 e Os Bons Companheiros de 1990. Apesar do filme de hoje trazer um personagem principal que, apesar dele ser conhecido como comediante, ele não era famoso pela comédia em si necessariamente. Daí eu lembrei da indicação de hoje. Pois o personagem dessa indicação, ele compartilha do mesmo artefato. Jerry Langford é um consagrado apresentador de TV e um dia ele é sequestrado pelo aspirante a comediante chamado Rupert Pupkin, que se acha engraçado a nível profissional, e sua amiga Masha. Para sair vivo dessa, ele concede ao Rupert espaço em seu programa para que ele apresente o seu número. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre o Mundo de Andy? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu possa trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!